é o que estaria gravando. O professor Isaías havia pedido para que a gente gravasse, porque ele vai utilizar. Estou chamando de professor porque Isaías, né, além de um militante, além de um filho dos potiguares, é também militante da causa e professor de Tupi, lá na região de Baía da Traição, Marcação, por ali, ele é o professor naquela região de Tupi-Guarani. Agradecer ao professor Daniel, que está gravando, professor e diretor da escola, está gravando aí para nós, depois a gente remete para vocês aí essa gravação, tá certo? Bom, como é de rito da cultura dos povos das aldeias, geralmente eles fazem a abertura do evento com a sua forma, né, cultural de ser, com todo o seu processo, né, que é peculiar às próprias culturas indígenas. Então, professor Isaías, você terá aí em torno de 25 a 30 minutos para fazer uma exposição. Em seguida, o professor Luciano Queiroz também terá o mesmo tempo. E, por fim, a gente abre para que os alunos possam fazer perguntas. E eu acredito que esse ano não será diferente dos outros anos, em que as perguntas não são poucas, porque se tem muita dúvida em torno dessa questão dos povos indígenas. Eu me lembro que lá em Mogi, quando eu disse que iam ir para lá, a primeira coisa que disseram era, professor, me faça o favor dele não vir nu para cá. Então, a primeira coisa que disseram foi isso. Então, é muito comum a gente imaginar, além daquilo que, às vezes, a mídia nos manda, mas não nos atualiza. Professor Isaías, boa tarde, por favor, o senhor com a palavra. Tchau, Pecaruca, Opacatuiqué, Ixeroribeté, Icó, Iquerecé, Peirúnamo, Cocaruca e Porangueté. Então, boa tarde a todos e todas. Eu estou muito feliz de ir com vocês, juntamente com vocês, nessa tarde tão bonita. Quero deixar aqui meus agradecimentos ao professor Tavares, um grande amigo meu, um irmão já quase potiguara, onde a gente tem uma parceria de trabalho, de exposição, de visibilidade da cultura, da luta indígena e da causa social em geral, de muito tempo. Então, quero agradecer a todos os estudantes e todos os profissionais da escola aí de Campina Grande, que estão abraçando essa causa e participando dessa live. E aí, para a gente iniciar, como o professor falou, todos os trabalhos de todos os povos indígenas se inicia sempre com um trabalho espiritual, ancestral, valorizando essa cultura, essa história, essa memória que é dos nossos antepassados. E aqui eu vou pedir permissão a nosso Deus Tupã, aos encantados, a nossa força da Jurema Sagrada, a todos os irmãos de luz e a todos vocês que estão aqui presentes para iniciar com o cântico do nosso povo. Salve os índios brasileiros, ele é índio guerreiro. Salve os índios brasileiros, ele é índio guerreiro. Salve o povo potiguara, Guarani, Guarajara, o Chavante, Anomami. Salve o povo potiguara, Guarani, Guarajara, índio de todo o país. Então, viva os povos indígenas, viva a cultura, viva a força e a ancestralidade, né, dos primeiros habitantes, do dono desta terra. Os indígenas sempre foram os primeiros habitantes, serão a última geração da humanidade. Então, no dia que acabar os índios, acaba a humanidade. E aí também eu tenho aqui um agradecimento, né, à nossa língua mãe. Não sei se todos estão podendo me ouvir. Estão me ouvindo direitinho? Todos estão me ouvindo? Sim.
Sim. Iacuguapotá, Chamo. Tupã. Gratidão. Iacuguapotá, Tupã, Endietá, Guiaetá, Avé. Iacuguapotá, Avé, Soetá, Uetá, Upauetá, Avé. Apotá, Avé, Paranâmitá, Itutá, Amandiquiretá, Avé. Iacuguá, Betupã, Ananguarinim, Potinguara, Recé, Guitecobo, Icoanama, Guarini, Namo. Tuiuaí, Pauama, Recé, Avé. Iacuguá, Tupambé, Tupã, Ixé, Birecó, Meengarecé, Ixerecó, Alçubarecé, Orerecó, Ratã, Recé, Avé. Iacuguá, Potavé, Avá, Tupã, Guirobiariuaí, Guatairum. Iacuguapotá, Iepi, Opave, Envaí, Avá, Abé, Arapupé. Então, aqui há um agradecimento na nossa língua mãe, a língua tupi antigo, que é a língua que falavam meus antigos potiguaras, e hoje também nós falamos. E agora eu vou traduzir para vocês entenderem o que foi falado aqui na questão da língua tupi, que é um dos nossos maiores riquezas ancestral, é a língua, a cultura e a espiritualidade. Então, quero agradecer a Deus, aos encantados luz, os pássaros. Quero agradecer ainda aos animais, aos rios e às águas dos lagos. Quero agradecer ainda às águas dos mares, às águas das cachoeiras e às gotas de chuva. Agradeço ainda a Deus pela nação guerreira potiguara, estando eu como guerreiro desta nação e pela ancestralidade. Agradeço ainda a Deus por dar o compromisso a mim e o amor de viver e fortalecer nossa cultura. Quero agradecer às pessoas que acreditam em Deus, que nos apoiam nessa jornada. Minha eterna gratidão a toda a força da natureza. Então, bom, como o tema de hoje, né, assim como regente desse trabalho, professor Tavares, abriu espaço aqui de fala para o povo indígena, não só representando o povo indígena potiguara, mas também falando pela luta de todos os povos indígenas do país. Aqui na Paraíba, nós somos em 3 povos, povo potiguara, povo tabajara e agora também ressurgindo o povo cariri. Então, isso é uma luta muito importante para nós, povos indígenas. E aí, eis a questão daquela história do índio, que o índio só era no passado. Então, como se hoje não existisse mais. Então, o índio era, o índio andava, o índio comia, o índio vestia, o índio falava, o índio caçava, o índio dormia. Aí até parece que hoje o índio não dorme, não come, não vive e não existe. Então é desconstruir essa malconstrução de um texto histórico, né, formado pelos livros, né, da vida, pelos livros da educação da sociedade não indígena. E aí, quando eu iniciei aqui, nosso momento sagrado, para muitos pode ser uma brincadeira, para muitos pode ser uma diversão. Mas para mim, como potiguara, para mim como meu povo, também, e também para meu povo, é um momento muito importante como esse, participar de um diálogo com várias pessoas, com várias cabeças, que pensam de vários jeitos, de vários modos, com várias raças e etnias e cores aqui sendo representadas nessa live. E aí um cidadão, ele colocou na telinha, eu vi quando eu comecei a iniciar o ritual, ele perguntou, o que é isso? E fez kkkk. Não é isso, meu amigo? Isso é a história da nossa nação, é a história do país. Então não se pode falar da história do Brasil sem mencionar os povos indígenas desse país. Então, para a gente é muito sagrado. O cântico, né? A oração, a fumaça do cachimbo sagrado, o balanço da maraca com as sementes, a gente está invocando a força dos nossos antepassados, a história verdadeira e oriunda de um povo que teve toda a vida seu direito massacrado, seus povos assassinados, humilhados, expulso de suas terras. Então, isso é tudo que você está vendo, um pouco da nossa história. E aí, quando se fala, né, no tema descobrimento ou invasão, vocês, quanto estudantes, né, talvez muitos tenham essa dúvida, alguns já têm a resposta. Uma resposta mais concreta, outra aquela resposta falsa, que diz que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. E aí, a gente, povos indígenas, nós, povos indígenas, discordamos totalmente.
porque o nosso Brasil ele foi invadido, ele foi usurpado, ceifado, onde aconteceu o genocídio de vários povos indígenas do país. Aqui mesmo na Paraíba, do litoral ao sertão, era coberto de aldeias, de etnias de povos indígenas, de diferentes povos. E hoje está ressurgindo apenas os cariris, os tabajaras e nós, potiguara aqui do litoral, que nunca arredamos pé de nossa terra. Mas assim tantos outros foram assassinados, exterminados e extintos. Porque não teve o direito, né, digno de continuar na sua história, na sua cultura, na sua vivência. Então, até hoje, a nossa luta é travada, né, por difíceis acessos, seja pelo governo, seja pela justiça. E hoje a gente vive mais uma justiça injusta, onde territórios indígenas estão sendo cada dia invadidos, onde nosso meio ambiente está sendo destruído para dar vez ao agronegócio, para dar vez ao dinheiro, para dar vez à poluição e às doenças que estão aí assolando o povo e matando toda a sociedade, não só brasileira, como mundial, como é o caso da pandemia, né, da Covid-19, que vem destruindo tantas nações. E aí é um caso a se refletir, vocês juventudes, vocês adolescentes, vocês estudantes, professores. Então é um caso a se refletir nessa sociedade que vivemos hoje. Hoje a invisibilidade, né, dos direitos indígenas, da participação do indígena no meio social, é algo ainda muito distante de uma irmandade e de respeito que nós, como seres humanos que somos também, tão quanto a sociedade não indígena, nós somos toda hora excluídos da sociedade, seja pela nossa pintura corporal, seja por nós usarmos um cocar de pena que significa a nossa coroa, a liberdade, a nossa ancestralidade, seja pelos colares de sementes, né, que usamos, seja pelo nosso modo de viver, seja pelo nosso modo de cultuar, seja por tudo que diz respeito à nossa cultura e à nossa história, nós somos discriminados, exclusos da sociedade. Mas, como todo indígena é guerreiro, e falando pela minha nação potiguara, né, que a nação potiguara é um povo historicamente reconhecido como o povo mais guerreiro do país, que foi o único que enfrentou o massacre, a invasão, o genocídio, o etnocídio e continua no seu território até os dias atuais. Então, 521 anos de luta, de massacre, derramamento de sangue das nossas lideranças, dos nossos guerreiros, dos nossos pajés, a perseguição da igreja, seja ela católica, seja ela evangélica, querendo toda hora exterminar o sagrado, os saberes ancestrais e tradicionais dos povos indígenas. Então não é fácil. Então é por isso que eu estou aqui, me dispus de outros compromissos para poder falar um pouco da história do meu povo, falar a real necessidade, né, do meu povo, e para que vocês tenham realmente contato com o indígena, né, real. Né? Então, porque na história do livro conta que o índio era aquele que vivia em oca de palha, pelados e que comia gente. Então, nossa atualidade, a nossa evolução está muito diferente desse entendimento dessa sociedade, desse modo de educação. Então, nós temos a educação indígena e temos a educação escolar indígena. A educação indígena é quando a criança ele aprende com os afazeres toda aquela cultura com seus pais, com suas mães, com seus avós, com seus familiares e com toda aquela comunidade, a aldeia se falando. Né? E a educação escolar indígena é essa educação, né, voltada na escola, que a gente aprende tanto a gente aprende a formação da sociedade não indígena, né, como também a educação dos nossos povos indígenas, da nossa cultura. Então, para a gente é importante caminhar passo a passo. Já era o tempo em que o índio precisava apenas de um arco e flecha, uma lança para guerrear, né, e travar batalhas. Hoje a maior arma do indígena para enfrentar essa sociedade discriminatória e excludente, corrupta,
é a formação acadêmica. Então, eu, além de professor indígena da língua tupi, sou formado em pedagogia, estou fazendo aí um curso de licenciatura indígena em linguística, estou tentando entrar na Universidade do UFPB da Paraíba, no curso de Ciência das Religiões, no mestrado, e sou pai juremeiro e pajé, o jovem pajé do meu povo potiguara, artesão, agricultor, defensor do meio ambiente e da natureza. Então, falar do povo potiguara é falar desse povo guerreiro. Falar do povo tabajara, que é do litoral sul da Paraíba, é falar desse povo guerreiro. Então, falar dos cariris é falar de um povo guerreiro. Falar dos índios do Brasil é falar de várias nações guerreiras que vêm anos e anos sofrendo, lutando, resistindo para existir. Porque se fosse pelo governo, se fosse pela justiça, se fosse por tantos e outros, nós já estaríamos exterminados. Toda a sociedade brasileira. Não só indígena, como não indígena, como negro, como quilombola. Quando a gente fala do racismo, fala da discriminação, eu trago também aqui a dor e o sofrimento do povo negro, do povo cigano, do povo quilombola, das comunidades de terreiro e de tantos outros povos ribeirinhas, sem terras. Então, de todo esse povo e toda essa massa que sofre exclusão, massacre e extermínio todos os dias. Então, a nossa luta não é fácil. Então, assim, viver no território bonito, viver no território verde, com águas limpas, com praias, não é só um privilégio, mas tem todo o sangue derramado, tem toda uma história e toda uma conjuntura por trás de tudo isso. Ser um guerreiro indígena não é fácil. É você sair da sua casa hoje, deixar seus curumins e não ter a certeza que você vai voltar vivo para casa. Porque você está defendendo um povo, está defendendo uma história, está defendendo uma nação. E quando a gente defende uma história, um povo e uma nação, nós somos excluídos e somos perseguidos pela maioria dos poderosos aqui da terra, que se acham poderosos, o dono do dinheiro. Então, falando de exclusão, não podemos também negar que os governos, todos os governos, sempre excluíram os povos indígenas. Mas esse governo que está aí hoje dizendo que nos representa, ele traz de forma mais monstruosa a perseguição contra os povos indígenas. Chega a dizer que o indígena tem que sair da mata, tem que sair da floresta, tem que ir para a cidade e ser gente como ele. Como se nós não fôssemos humanos. E para nós indígenas ele não é um ser humano. Porque o ser humano que é ser humano tem que viver em paz, em harmonia com o meio ambiente, com a natureza. Nós precisamos da natureza. Mas a natureza não precisa de nós. Então, a partir do momento que a gente derrubar todas as árvores, que a gente poluir todos os rios e matar todos os peixes, não terá mais vida no planeta Terra. Então é por isso que se existe água na cidade, é porque existem indígenas na aldeia que preservam as nascentes e as fontes de águas potáveis do país. Se existe o ar para respirar na cidade, é porque existe uma aldeia que ainda preserva as árvores, a mata, nas aldeias, para que esse ar seja circulado e passe por toda a população, por toda a nação. Se existe a saúde, é porque as plantas nativas medicinais de cura, os animais que têm seus venenos, que matam e que curam, estão dentro das reservas nas aldeias. Porque se não existissem indígenas, não existissem as aldeias, as preservações de territórios indígenas, o mundo todo era feito de arranha-céu, que chama esses apartamentos, O mundo todo era cheio de fábricas, de fumaças químicas, de tudo o que não faz bem à saúde humana. Então, é bom estar aqui, falar um pouco, e para que vocês reflitam, e que nós reflitamos juntos sobre tudo isso que eu estou falando. Sei que eu gosto de falar olho a olho, chegar perto das pessoas, não tenho muito costume ainda com essa questão da internet. Não sei se minha voz está saindo boa, se vocês estão entendendo o que eu estou falando, se eu estou falando muito rápido,
Me desculpe aí as falhas, mas é porque eu ainda não domino bem a tecnologia da internet. Então, que bom que tem pessoas entendendo. Então, gente, eu sou bem sucinto. Eu gosto também que as pessoas participem, que as pessoas perguntem, para a gente fazer esse diálogo de conversa, essa roda de conversa, que vocês tirem a dúvida de vocês, porque aqui juntos nós vamos nos refletindo, fazendo essa reflexão, né, da história realmente dos indígenas brasileiros, quem são os indígenas, como nós vivemos, como nós nos organizamos, como é fácil e difícil, né, como é bom e como é ruim também. Então eu estou aqui aberto a conversas e que vocês fiquem à vontade a conversar comigo, certo? Então eu peço que se tiver alguém aí que possa também sempre estar copiando as perguntas, porque se surgirem várias, então fica difícil da gente responder tudo em ordem. Então abre-se um leque de tantas perguntas, a gente vai respondendo e assim sucessivamente até a nossa hora marcada. E no mais, só tenho a agradecer a todos vocês, né? Sim, eu moro na aldeia chamada Lagoa do Mato, onde tem uma bela lagoa chamada Lagoa Encantada, aqui na Bahia, na cidade de Bahia da Traição. Então, o território potiguara é um território que tem aproximadamente 37 mil hectares de terra, sendo que 14 mil hectares está no processo judiciário em questão de demarcação contra os usineiros que invadiram e se apossou das nossas terras para plantar cana-de-açúcar. E são 3 municípios, Bahia da Traição, Marcação e Rio Tinto, e dentre estes 3 municípios são divididas 33 aldeias. A aldeia tem o seu cacique local. Além do cacique local, a gente tem o chefe do posto da CTL, que é a FUNAI, representado Fundação Nacional do Índio, e temos o cacique geral. Então, além dos caciques, do cacique geral e do chefe da CTL, coordenador da CTL local, nós temos a administração regional, que fica na cidade de João Pessoa, eu também tenho um representante lá, e temos os pajés. Então, temos os pajés, e assim que é organizado socialmente o povo potiguara. Aí qual a diferença do pajé para o cacique? O cacique é uma liderança, vamos dizer, política de um povo. Pronto, vou chegar lá. As perguntas já estão ressurgindo, então o que eu podia estar aqui eu vou adiantando. Então, o cacique ele é uma liderança política de um povo. Então, se tiver 1, 2 ou mais candidatos a querer representar aquela comunidade, aquela aldeia indígena, ele se reúne, faz uma reunião com a comunidade, o cacique geral e o chefe da FUNAI, e vai reunir e fazer aquela votação, uma votação aberta, onde a maioria das pessoas é quem decide. Aquela liderança que está mais preparada, que mais representa o povo, é aquela liderança que vai ser eleita com a maioria de votos da comunidade. Só pode votar quem é indígena e quem mora na aldeia local. E os nossos deuses é a natureza. É o mar, é o rio, é a chuva, é a lua, é o sol, as estrelas, as florestas, os pássaros, os animais e os espíritos de luz, que são nossos guerreiros antepassados que nos antecederam, que passaram pelo massacre, que foram assassinados, né, que foram exterminados por defender uma nação. Então, Tupã é a nossa hierarquia maior, é o Deus do Sol, o Deus da força, o Deus do fogo. Então temos Guaraci, né, que é o Deus do Sol, temos Iaci, que é a deusa Lua, a Mãe Lua, que a Lua está relacionada em todas as particularidades, em toda a cultura, agricultura, espiritualidade do povo indígena. Então, eu vou por aqui encerrar e agradecendo mais uma vez a todos vocês que estão participando e agradeço pelo respeito, pelo carinho e atenção de todos vocês. Minha boa tarde a todos vocês. Porque mais uma vez muito grato, Isaías, pela forma como você coloca, tão didática, né? Porque não é tão fácil. Você que é de uma comunidade, se relaciona lá todos os dias com essa comunidade e até menos um pouco com nós, e essa facilidade, né? Essa pedagogia que também já está no seu, não só no sangue, mas no seu próprio
no curso que você fez, facilitar aqui para nós e os estudantes essa fala. Mas, evidentemente, que eu queria já colocar para os alunos e professores que quiserem também participar perguntando, que após a fala do professor Luciano Queiroz, nós vamos abrir essa faixa de discussão, porque dá tempo de vocês organizarem, às vezes, a fala de Isaías vai combinar ou vai discordar de alguma coisa, talvez, de Luciano Queiroz, quem sabe, e aí isso fica melhor, fica mais rica a sua pergunta. Por isso que eu queria agora pedir ao professor Luciano Queiroz, que nos dá aqui essa graça, essa felicidade de estar aqui conosco, professor de quem eu também fui aluno na condição, quando aconteceu um curso de relações raciais, e aí está o fruto exatamente daquelas aulas que eu tive lá no curso de um ano, porque eu sei que a universidade pública tem esse grande papel, que é o papel do ensino, da pesquisa e da extensão. Eu participo da pesquisa exatamente eu participo da extensão e do ensino na condição de aluno e quero estender isso à nossa escola para que nossos alunos tenham isso. Então, a escola pública tem esse papel, não só a universidade, mas também o ensino básico, de trabalhar essa extensão aí casada, né? Essa coisa vinculada. Professor Luciano Queiroz, do Departamento de História da Universidade Federal de Campina Grande, meu boa tarde, em nome da direção, em nome de todos os alunos, com o senhor a palavra, e ficamos muito gratos. Beleza. Estão me ouvindo direitinho? Primeiramente, boa tarde para todo mundo, né? Eu queria começar agradecendo a Tavares pelo convite para fazer essa conversa aqui com vocês, né? Também saudar todos os alunos do segundo ano da Escola Senador Humberto Lucena, que estão presentes aqui, mesmo que virtualmente, né? E eu queria cumprimentar todo o povo tabajara e potiguara, todo o povo originário do Brasil e da Paraíba, na pessoa do companheiro Isaías, a quem eu acompanho no Facebook. E em 2013, nós organizamos um evento. Eu trabalhava no campus de Sumé, eram os 10 anos da Lei 10.639, nós levamos o povo potiguara e tabajara lá para dentro da Universidade Federal de Campina Grande, no campus de Sumé. Eu acredito, Isaías, que você foi. Eu sei que Sanderline estava lá, Gessé, né? Eu tenho a impressão de que te conheci lá nesse evento que nós fizemos sobre os 10 anos da Lei 10.639. Então, eu queria também começar dizendo que aquele primeiro comentáriozinho que apareceu no chat é meio complicado, né? Porque quando Isaías começou a cantar e a soltar a fumaça no cachimbo, né? Quando alguém escreveu assim, o que é isso? KKKKK. Não se pode fazer isso, é preconceito, né? Então eu nem ia começar... Isso é falta de cacete. Licença. Eu acho que é preconceito porque, veja, nós temos que saber uma coisa. Existem diferentes culturas. O Brasil e o mundo não existe só uma cultura. Não só existe uma cultura, não só existe uma religião, não só existe uma língua, não só existe uma forma de cantar, de música, de acreditar. O mundo é plural, o mundo é diverso, é completamente diferente. E eu acho que nós precisamos respeitar as diferenças. Nós estamos no século XXI, né? Vocês são jovens, e a gente espera da juventude justamente isso, que a gente tenha um mundo cada vez mais de respeito às diferenças, de respeito ao outro, aquele que nós não somos parecido com ele, porque existem várias identidades. Vários grupos se identificam de forma diferente. Tem pessoas que são de uma religião, mas tem pessoas que são de outras, tem pessoas que não são de nenhuma religião. Então, eu acho que a primeira mensagem que eu queria deixar é que precisamos, isso é praticamente inaceitável, a existência de preconceito. Nem preconceito de orientação sexual, nem preconceito de gênero, nem preconceito étnico-racial. A propósito, eu queria dizer que hoje é um dia especial, né? Porque, enfim,
foram condenados os assassinos do George Floyd, que foi aquele negro que foi brutalmente assassinado por um policial branco nos Estados Unidos. O racismo, né, o preconceito étnico-racial ainda é muito forte. E nós não podemos aceitar. Nós somos cabeça pensante, vocês são estudantes. Hoje estão fazendo o 2º ano, depois vai fazer o 3º ano, depois vai para a universidade, fazer um curso superior. Então, não dá mais, sinceramente, para a gente aceitar preconceito nenhum. Né? Nem preconceito de religião, nem preconceito étnico-racial, preconceito nenhum. Nós temos cada vez mais que saber que existem diferenças. Tá? Esse é o primeiro ponto. Para não me estender muito, né? Eu queria também começar saudando a Jurema Sagrada. Né? Isaías se apresentou também como um juremeiro, digamos assim, um pajé. Né? Eu conheço bem mais de perto os terreiros. Nós desenvolvemos um projeto com os terreiros, né? E a Jurema é uma herança cultural indígena dos povos nativos, dos povos originários. Né? A Paraíba, inclusive, historicamente, né, a Ilhandra é conhecida, que é um município aqui no litoral da Paraíba, tem dissertação de mestrado, tem pesquisa sobre isso, tá? É conhecido o berço da Jurema. Lá na época da invasão dos portugueses no Brasil, já existia perseguição dos colonizadores brancos portugueses católicos aos juremeiros. Né? Em alguns terreiros também eles chamam de o culto do catimbó, né? Que não tem nenhum sentido pejorativo no termo. Né? Às vezes as pessoas usam para desqualificar. Fulano é macumbeiro. A macumba é um instrumento musical. Né? Fulano é catimbozeiro. Catimbó é uma palavra que está relacionada à fumaça, ao cachimbo, né? Que o Isaías está com ele aí, e todas as sessões de Jurema, depois ele pode voltar a falar sobre isso, né? Quem não teve oportunidade, os estudantes que não tiveram oportunidade, eu recomendo que vá assistir, né? O Toré, por exemplo, que tem, né, lá na Baía da Traição, é um patrimônio cultural do povo paraibano. Né? Então, assim, eu queria começar também saudando a Jurema Sagrada, os caboclos, os mestres, os índios, os ancestrais, né, que fazem parte desse rico patrimônio cultural dos povos originários. Certo? Bom, outra coisa, eu não sei se os alunos sabem, mas existem 2 leis no Brasil. Nós precisamos conhecer, os professores também. Uma é a Lei 10.639, que foi sancionada no ano de 2003, no governo Lula, que obriga que todas as escolas e universidades estudem a história da África e a história do povo afro-brasileiro. Em 2011, essa lei foi emendada, modificada, e virou a Lei 11.645. A Lei 11.645, ela obriga que as escolas e as universidades estudem. Isso pode ser na disciplina de língua portuguesa e literatura brasileira, pode ser em geografia, em história, em matemática, em química, em inglês, em artes, em educação física. Todas as disciplinas devem tratar da questão afro-brasileira e indígena. São leis que a gente não pode perder, porque a gente precisa cada vez mais conhecer, né? Cada vez mais a gente precisa conhecer a história dos 2 grupos étnicos que são tão marginalizados no Brasil. Os povos originários ou povos indígenas, os primeiros, e os povos negros que vieram à força, trazido da África, para trabalhar como escravos no Brasil. Nós precisamos estudar mais, conhecer mais, porque só o conhecimento quebra o preconceito. Eu também queria dizer, Isaías também pode voltar a falar sobre isso, né? Eu sou completamente defensor da causa de vocês, naquele sentido de que
as aldeias devam ter escolas nas aldeias. Né? Eu acho que as escolas indígenas têm que ser nas aldeias e os professores têm que ser professores indígenas, como vocês, Isaías, que tem curso superior. Né? Nós precisamos quebrar preconceito. Muitos indígenas hoje têm curso superior. Né? Direito, né? Pedagogia, história, certo? Então, os professores das aldeias têm que ser professores indígenas. Assim como os professores nos assentamentos do MST têm que ser professores do campo. E as escolas têm que estar no campo. E no caso dos quilombos, também. Eu tenho um projeto aqui na UFCG que a gente trabalha no Quilombo do Grilo, uma comunidade quilombola aqui no Riachão do Bacamarte. Nós estamos lá, a escola tem que estar no quilombo, e tem que estudar os temas a serem estudados, tem que ser temas ligados à realidade daqueles alunos, certo? Então, sou completamente contra essa ideia de trazer, né, para a cidade, naquele transporte escolar, trazer para a cidade, para um currículo branco e urbano, completamente fora da realidade dos povos assentados, quilombolas e indígenas, certo? Bom, eu fiz essa abertura, né? Eu vou no presente, vou no passado e termino no presente. No presente, eu queria chamar a atenção de uma reportagem do jornal Brasil de Fato. É uma reportagem do dia 12 de dezembro do ano passado, é bem recente. Vocês podem acessar na internet. Jornal Brasil de Fato, 12 de dezembro de 2020, que diz: governo Bolsonaro é o maior desafio para os indígenas desde a colonização, afirma o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, certo? A reportagem, ela é uma reportagem assustadora, né, porque mostra os dados de 2019 e 2020, fizeram um documento, esse documento tem 216 páginas, mostrando, tá, uma grave constatação do genocídio, da invasão das terras, né, e da criminalização dos povos indígenas na região central, no centro-oeste e na Amazônia. É mais grave ainda a questão. A gente viu recentemente os incêndios. Os incêndios queimam a fauna, a flora e as pessoas. No caso lá, as terras indígenas e quilombola. No Mato Grosso do Sul, né, na Amazônia, essa questão é muito forte. Um dos pontos que eu queria ler aqui do documento diz, aspas, as ações e omissões do Estado brasileiro por meio de seus governantes são as maiores causadoras da violência que se pratica contra os povos indígenas. Elas se dão de forma muito concreta através da invasão para a prática de especulação das terras. São madeireiros que invadem para tirar madeira, garimpeiros, mineradoras clandestinas, grileiros, fazendeiros. Se tem um leque enorme de pessoas que adentram os territórios indígenas a partir do discurso autorizativo do governo federal, bem como da sua estratégia de fragilização dos órgãos de proteção e fiscalização. O desmatamento na Amazônia em 2020 é o maior dos últimos 12 anos. Então, é o capitalismo isso. Quem invade as terras indígenas no Brasil são quem? Garimpeiros, fazendeiros, madeireiros, empresários e o agronegócio, né? Fazendas de soja, fazendas de gado, ou seja, eles querem e ocupam as terras indígenas ilegalmente para dar lucro, para gerar lucro, para eles venderem para fora. Enquanto a cultura indígena, eles procuram manter nos seus territórios, não é para dar lucro, é para gerar renda e para sobreviver. É uma concepção de agricultura muito diferente.
O agronegócio, ele produz com veneno, ele mata, ele não põe comida na mesa do brasileiro, porque o agronegócio praticamente é para exportação, é soja, é milho transgênico, né, frango, enquanto que os indígenas e quilombolas e a agricultura familiar, esses sim é que produzem alimento saudável, que nós chamamos de agroecologia, e é o que chega na cidade. Toda vez que vocês estiverem almoçando ou jantando, se lembre que a gente come aquilo que o povo do campo produz, nas aldeias, nos quilombos, nos assentamentos do MST. E que às vezes a gente tem tanto preconceito contra sem terra, contra índio, contra negro, tem muito preconceito e nós não podemos aceitar isso. Tem uma palavra de ordem muito interessante. Para nós que moramos na cidade, embora eu tenha morado no campo durante 27 anos, mas eu acho interessante. Se o campo não planta, a cidade não janta. Vocês podem prestar atenção. Se o campo não planta, a cidade não janta. Nós não desenvolvemos a agricultura aqui dentro da cidade. Nós dependemos dos povos do campo, dos povos indígenas, dos quilombolas, né? Então, nós temos que denunciar isso que está acontecendo no Brasil. E não é de hoje. É claro que o genocídio, a matança, porque pistoleiro entra, meu amigo, toda hora nas aldeias e assassina povos indígenas. Os povos indígenas começaram a derramar sangue aqui no dia 22 de abril de 1500. E continua derramando. E continua derramando. Para quê? Por que é que faz isso? Porque quem faz só está querendo lucro. Foi assim em 1500. Por isso que eu acho boa o tema da palestra. Descobrimento ou ocupação. Não foi descobrimento. Como é que você descobre algo que já tinha pessoas aqui, milhões de grupos étnicos, eram muitos grupos étnicos, das mais diversas etnias, habitando o Brasil e a América toda, antes de 1500. As pesquisas dos paleontólogos, dos arqueólogos, que fizeram escavações, eles, inclusive aqui no Piauí, São Raimundo Nonato, no Piauí, é um sítio arqueológico que a pesquisadora Niede Guindon, ela descobriu fósseis que provam a existência de seres humanos aqui há mais de 48 mil anos atrás. Certo? Então, a história do Brasil, ela não começa no dia 22 de abril de 1500. Aquilo dali é mais um capítulo da nossa história, que é o capítulo da invasão. Que os portugueses, que os colonizadores brancos portugueses fizeram, foi invadir o Brasil, conquistar, porque o processo não foi só invadir, eles invadiram, depois que eles invadiram, eles tiveram que conquistar, aí teve muita guerra, os indígenas foram para a resistência, claro, os potiguaras, por exemplo, aqui da Paraíba, né, estão nos livros de história como daqueles povos que resistiram à colonização portuguesa. Os portugueses dominaram a Paraíba no dia 5 de agosto de 1585, mas os indígenas estavam lá resistindo. Os que não continuaram resistindo foram mortos na espada do colonizador. Né? Teodósio de Oliveira Ledo, por exemplo, matou muito índio. Os colonizadores, depois que eles invadiram o Brasil, os colonizadores portugueses, eles empreenderam uma guerra com os índios. Para quê? Para tomar as terras dos índios e para escravizar os indígenas. Certo? E foi esse o processo de conquista, mas teve resistência. Só que muitos índios morreram, muitos morreram. Morreram já nos primeiros contatos com portugueses, porque os portugueses trouxeram doenças para cá que os indígenas naquele momento não tinham as defesas no organismo e morreram com contágio por essas doenças trazidas pelos brancos portugueses. E morreram no fio da espada, das armas. Né? Alguns que sobreviveram foram aldeados pela igreja. Vocês sabem que vieram para cá os jesuítas, os carmelitas, os franciscanos, os beneditinos.
Essas ordens religiosas, eles aldeavam os indígenas. Botavam os indígenas nas aldeias, mas quem mandava era a igreja. É por isso que tem um ditado que era assim, o índio na colonização, ele era entre a cruz e a espada. Ou era a espada do colono, ou a cruz do missionário. Querendo o quê? Fazer uma coisa que nós temos que criticar, né? Mas a colonização brasileira, a colonização portuguesa no Brasil foi uma colonização católica. E já naquele momento, 1500, 1600, 1700, 1800, que a colonização durou muito tempo, durou 300 e tantos anos, foi de 1500 a 1822, 322 anos. A Igreja Católica, né, os padres, os frades, as ordens religiosas, queriam converter os índios à força. Mas como Isaías abriu aqui hoje a sua fala, os indígenas tinham uma cultura diferente, uma religião diferente, seus deuses, sua espiritualidade era muito diferente do catolicismo. Mas aí veio a colonização e a cristianização forçada. Vamos pensar o contrário? Os meninos que estão aí, as meninas, os estudantes. Vamos pensar o contrário? Se tivesse sido os índios que tivessem chegado em Portugal e tivesse forçado os portugueses a se converterem na religião indígena, seria certo? Então não é. Não é. Mas foi isso que os portugueses fizeram. Né? Os colonizadores vieram para cá. Aldear os índios e forçaram a aprender a falar a língua portuguesa, e não tupi e outros idiomas, a se vestir e não ficar nus, a seguir o catolicismo. Então, o que houve foi um genocídio e, ao mesmo tempo, uma conversão forçada ao cristianismo. Né? Hoje, nós temos casos assustadores. São igrejas neopentecostais querendo evangelizar indígenas na Amazônia. Tá? Isso é inaceitável. Nós não temos que querer converter ninguém, cada um tem suas religiões. Certo? Então, essa é uma questão. Eu acho que não houve descobrimento, houve uma invasão, houve uma conquista do território e houve um processo de colonização. Os brancos portugueses tinham armas superiores, dominaram o território e escravizaram os indígenas. Né? Eu vou fechar com isso para depois ouvir as perguntas. A gente acha que só houve trabalho escravo de negros africanos no Brasil. Não. Houve, ao mesmo tempo, claro que o trabalho escravo, o braço que sustentou a colonização no Brasil durante mais de 300 anos, nos engenhos de açúcar, nas fazendas de gado, na mineração, na Amazônia, quem sustentou, produzindo riqueza para enriquecer o capitalismo europeu e português, foi o braço escravo negro africano. Mas os indígenas também foram escravizados durante muito tempo. Então, a colonização portuguesa usou o braço do escravo negro e o braço dos indígenas, transformando em trabalho escravo, escravizando indígenas e escravizando negros durante todo o período colonial. Então, eu acho que, para finalizar, né, e voltando ao presente, eu acho que nós temos que conhecer a história, nós temos que quebrar os preconceitos e nós temos cada vez mais que dizer não, chega, basta de genocídio. Já são mais de 521 anos que os povos indígenas, ou povos originários, como a gente também chama, derramam sangue no Brasil, desde que os portugueses brancos e os padres católicos chegaram aqui. Nós não podemos mais aceitar que os povos indígenas continuem derramando sangue na pistola, nas armas dos milicianos, dos pistoleiros, dos garimpeiros, dos madeireiros, que querem o tempo todo eliminar os índios para tomar suas terras. O Brasil de Bolsonaro, ele piorou a situação, porque isso não é de hoje. Tem um livro aqui, depois vocês podem ver na internet, é um livro feito por um jornalista chamado Os Fuzis e as Flechas, História de Sangue e Resistência Indígena durante a ditadura militar
Tem tanta gente que acha que tem que voltar à ditadura. Ora, durante a ditadura, quando construíram a Transamazônica, aquela grande obra, aquela grande estrada transamazônica, mataram muitos índios ali naquele momento. Quem escreveu esse livro foi um jornalista chamado Rubens Valente. Depois vocês podem achar na internet. Os fuzis e as flechas, de um jornalista chamado Rubens Valente. É de cortar o coração vocês saberem o que aconteceu de 1964 a 1985 com os indígenas durante a ditadura militar. Né? Tem um relatório, depois vocês também podem achar na internet, chama-se Relatório Figueiredo. Esse relatório foi um documento descoberto em 2013, bem recente. E esse documento foi escrito em 1967, né? 1967, e ele tem não sei quantas mil, 7.000 páginas. É um documento que vocês podem achar na internet. Inclusive está no site da Comissão da Verdade, né, do Congresso Nacional, o site, o relatório Figueiredo, mostrando o que foi a chacina indígena em 1967 na Amazônia durante a ditadura militar. Então não é de hoje. Chacina, genocídio, preconceito, invasão de terra, grilagem, não é de hoje. Não é de hoje. Certo? Agora, o que vem acontecendo nos últimos 2 anos é que tem se intensificado ainda mais, porque o governo Bolsonaro é um governo que tem incentivado, né? Antes de ser presidente, quando ele ainda era deputado federal, ele dizia: quando eu for presidente, não vou demarcar um palmo de terra nem para indígena, nem para quilombola. Isso vocês podem achar na internet ele mesmo dizendo. Certo? E agora ele está com esse besterol, né? De dizer que é preciso trazer os índios para a cidade, para modernizar, para civilizar e não sei o que lá. Está errado. Né? Está errado, porque, na verdade, o que o governo está querendo é esvaziar a Amazônia e o Centro-Oeste para deixar as terras para o madeireiro, garimpeiro e para o agronegócio. Né? Então, realmente é muito preocupante e nós precisamos cada vez mais estar defendendo os de baixo. Nós somos pobres, trabalhadores. Nós temos que defender os de baixo. Nós temos que defender aqueles que estão suando para trabalhar para ganhar o pão. E é o caso dos povos indígenas, que têm meu respeito, minha admiração, né, e o meu engajamento, o meu apoio, porque, de fato, são os primeiros habitantes dessa terra e eles não podem sair de cena. Muito obrigado. Obrigado, professor Luciano Queiroz, mais uma vez. A nossa gratidão pela sua presença aqui, enriquece bastante o debate. Eu também queria lembrar que a escola, né, que a nossa sala de aula, essa virtual, é o espaço onde nos cabe, né, a discussão, e necessariamente a discussão não tem que ser linear, ela também vai ter aquele que pensa contrário, e aqui é um espaço onde você pode colocar isso. Outras instituições até nem permitem. O bom da escola é que a escola é um espaço em que eu que penso igual a você e o outro que pensa igual, diferente da gente, também tem o mesmo cenário. Isso é muito importante, né? Então, muito grato. Eu queria já abrir para os colegas, alunos, para os professores que estão aí participando dessa live, que queiram, né, fazer alguma pergunta, o que é muito importante. Eu acho que temos que tirar dúvidas, tanto nas colocações do professor Luciano Queiroz, quanto nas colocações do Pajé Isaías, né, professor e Pajé, para que a gente aproveite potencialmente essa aula o máximo possível. Nossa aula ela irá até às 16 horas, em virtude de tanto Isaías ter um compromisso pós às 16 horas, quanto o professor Luciano, que inclusive ia ser o palestrante da noite. Aí eu fiz a inversão. O da noite e o do dia, ambos são Lucianos, sendo que o da noite passou a ser Luciano Mendonça e o do dia para Luciano Queiroz. Foi uma inversão que nós fizemos. Então, ele só vai ter até às 16 horas. Então, estamos aqui abertos para que vocês, alunos, para que os professores, para que o Daniel da direção, que queira fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade. Professor Tavares, eu tenho uma opinião
não sei se todos vão, aceitar que as perguntas elas sejam feitas através do áudio mesmo, porque ela é escrita, ela foge muito rápido da tela e não dá tempo a gente ler toda a pergunta. Certo. Se alguém fizer na tela, ela vai ficar aqui, a gente pode reproduzir para você. Porque às vezes tem aquele aluno que tem aquela dificuldade de fazer então a oral, mas a gente reproduz para você. Então o aluno também pode fazer pela tela que a gente faz Tá a ótimo, reprodução. tá ótimo. Certo assim? Tá ótimo. Tá ótimo. Bom, enquanto os alunos não abrem, não fazem a abertura das perguntas, eu já queria de Fiz uma pergunta. Opa, pois não, Hugo. Pois não, Hugo. Eu fiz uma pergunta, professor. Ele fez a pergunta no chat. Ok. Tá, ok. O Gabriel, ele pergunta o seguinte: é errado achar que isso seria um problema do próprio conceito de existência de um governo? É sempre sempre um engravatado que manda num monte de minion, achando que pode manter em quem não quer ser capitado deles, capacho deles. Por exemplo, hoje temos um lunático genocida no governo. E quem não queria ser governado por ele? Por que uma minoria deveria ser sobre o quê? Sobrepujada por meramente números maiores. Os indícios são um claro exemplo de pessoas que não queriam ser governadas pelos europeus. E, mesmo assim, isso foi forçado. Aí tem uma segunda pergunta aqui, que é de João Pedro, para o professor de História. O que o senhor acha que aconteceria com a América se não tivesse sido colonizada? Primeiro Isaías. Professor, se o senhor puder reformular essa pergunta, repetir a pergunta aí, porque ela foi bem longa, bem extensa. E aí o senhor parou um pouco na leitura e... Vamos lá. Aí o que o senhor releia de novo um pouquinho, por favor? Só pra... Na releitura fica melhor. Vamos lá. É errado achar que isso seria um problema do próprio conceito de existência de um governo? É sempre um engravatado que manda num monte de mínimo achando que pode mandar em quem não quer ser capaz deles. Por exemplo, hoje temos um lunático genocida no governo. E quem não queria ser governado por ele? Por que uma minoria deveria ser subjugada por meramente números... Só um minutinho, fugiu aqui, só um minutinho. Por meramente números maiores. Os índios são um claro exemplo de pessoas que não queriam ser governadas pelos europeus. E, mesmo assim, isso foi forçado. O que aconteceu foi de maneira forçada, é isso que ele quer dizer. Pronto, justamente. Eu acho que ele não fez nenhuma pergunta, ele foi uma síntese, né, do que ele ouviu, do que ele sabe. É muito pertinente a pergunta do nosso companheiro aí, bastante esforçado em elaborar uma pergunta tão bem feita e, ao mesmo tempo, uma colocação. Então, tem esse entrave, porque, infelizmente, muitas pessoas não conhecem a realidade do outro, não conhecem o sofrimento do outro, a história do outro, e, às vezes, pende para o lado do massacre, o lado da exclusão, do que está do lado da sociedade menos favorecida. Então, infelizmente, a nossa sociedade brasileira, a maioria ainda é muito mesquinha, muito ambiciosa, e assim até também é leigo na falta de conhecimento da sua própria história, né, da sua própria realidade. Porque hoje se tem aquela cultura que se criou dentro do Brasil, de você vender o voto a qualquer preço, a qualquer valor. Então hoje a maioria das pessoas, assim, quando a gente fala da sociedade brasileira
em si, elas não pensam nas consequências futuras que vão sofrer. Eles pensam naquele momento, no agora, no eu. Não pensa no coletivo, não pensa no nós. Que é uma coisa diferente de maioria dos povos indígenas. Que pensam sempre no coletivo, o que é bom para mim, o que vai ser bom para mim tem que ser bom para você no sentido de benefícios coletivos, né? E as pessoas não pensam mais nessa coletividade. Então, é por isso que hoje tem um louco, né, um governo desgovernado no poder, né? Porque é dono do dinheiro. Como o professor aí bem falou, hoje eles querem esvaziar a Amazônia, eles querem esvaziar as terras indígenas, né, tanto do norte a sul do país, do nordeste, centro-oeste, porque é lá onde está o maior campo que eles querem destruir, querem gerar mais trabalho, querem gerar mais poder para continuar mandando na classe menor, na classe menos favorecida. Então, esse é meu ponto de vista, espero que eu tenha contribuído para o entendimento do nosso colega estudante aí. Tá desligado aí, Tavares? Professor Ok, Tavares, conseguiu me ouvir? ok, sim, 100%. Nós temos aqui uma pergunta para o professor Luciano, eu vou repeti-la, não é? O que o senhor acha que aconteceria com a América se não tivesse sido colonizada? Não é? Tem essa pergunta, e mais à frente tem outra, mas eu acho que é para Isaías. Eu acho o seguinte, eu queria falar das três bem rapidamente, né? Eu acho que, primeiro, que eu acho que numa democracia, governos são eleitos, mas é bem questionável a democracia que a gente vive, né? Como são eleitos? Pobre, por exemplo. Quantos indígenas tem eleitos nas câmaras de vereador, nas prefeituras? Nossa democracia não é plena, eu acho que é uma primeira questão, né? Democracia é essa que tem lá, por exemplo, o Isaías falou, quando eles vão tomar uma decisão, como é que eles fazem? Reúnem a assembleia lá nas aldeias, todo mundo, é uma democracia direta e participativa, todo mundo dá a sua opinião. A nossa democracia representativa, que a gente escolhe pessoas para nos representar, ela é muito problemática, porque, na verdade, se a gente olhar para o Congresso Nacional, se a gente olhar para as Assembleias Legislativas, quem está lá são os representantes dos ricos, é a bancada do boi, a bancada da Bíblia, é a bancada, né, dos ricos, certo? Então, é a primeira questão de dizer, né? Nós não temos no Brasil uma democracia plena que represente, de fato, os interesses da maioria da população, tá? Eu acho que isso é interessante dizer. Agora, governo eleito, o governo também pode ser derrubado quando comete crime, e é provado, né? Então, o que é que nós temos hoje aí? Uma CPI. Está instalada uma CPI no Senado, aberta por ordem do Supremo Tribunal Federal para investigar o governo durante a gestão da pandemia. Então, existe, né, pela Constituição, possibilidade. Qualquer governo, qualquer gestor, qualquer um de nós, servidor público, se a gente cometer algum crime, a gente pode ser responsabilizado por isso, tá? E os indígenas, eles não foram, digamos assim, eles foram governados pelos portugueses porque eles perderam a guerra, eles foram governados na força, né? É isso que tem que ser dito. Se a América não tivesse sido colonizada, o que tinha acontecido, aí a gente não pode dizer. Porque a história, os historiadores só trabalham com o acontecido e não com aquilo que poderia ter acontecido. Então a gente não sabe o que seria, né? Podemos apenas aventar a hipótese. Se os europeus não tivessem chegado na América, nunca, talvez ela pudesse continuar com os seus povos nas mais diversas astecas, maias, incas, tupis, geis, aruacs. Eram muitos e muitos grupos étnicos que nós temos aqui, né? E o Eric falou de uma coisa que eu gostei dele ter falado, que a gente acabou falando rápido e esqueceu. Realmente tem invasão, madeireiro, garimpeiro, né? Mas realmente ele tocou no assunto. Tem muitas ONGs, que inclusive o governo Bolsonaro e o ministro Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, né, está querendo perseguir, que são as ONGs.
tem muitas ONGs de preservação ao meio ambiente, tem muita gente boa, né, cuidando dos interesses da fauna, da flora, da Amazônia e dos povos indígenas, que a gente precisa tirar o chapéu para essas organizações não governamentais. Era isso. Tá Seu sem microfone, áudio. Tavares. Opa, obrigado. Derek Lucas Brito, ele coloca o seguinte: apesar de existir um grande número de garimpeiros, também existem algumas organizações de trabalhadores em prol do meio ambiente. Aqui, assim como me parece que o Luciano fez essa crítica de forma muito prudente, muito necessária até, mas também nós temos também instituições da sociedade civil, organizações que têm um papel relevante, né? Mas aí fica com vocês aí. Agora, bom, o que tinha no final era isso aí, do Derek Lucas, né? Ele fazendo essa afirmativa aí. E claro que eu acho que todo mundo aqui confirma isso mesmo. Eu queria me referir aqui, queria fazer uma pergunta aqui a Isaías. Isaías, nós temos as organizações e o meio de comunicação tem um papel muito importante, que muitas vezes tem sido tendencioso nesse processo, porque nós sabemos também, por trás dos meios de comunicação, os interesses que estão correlacionados. O ano passado, saiu uns dados de que, dos desmatamentos de 2019, isso foi logo no início de 2020, os desmatamentos, as queimadas e tudo mais, e entre os dados saiu o seguinte, que as florestas que estão melhores, digamos assim, em melhores condições, que não têm sido, digamos assim, devastadas, são aquelas que ainda estão no meio, né, estão dentro do centro das aldeias, fazem parte das reservas. Você tem algum número sobre isso? Você sabe alguma coisa sobre isso? Né? Porque a gente vê a televisão mostrar aqui, dá a impressão, às vezes, se a gente não tiver uma leitura correta, dá a impressão, por exemplo, que deixou a desejar o ano passado, que até indígena estava envolvido com aquilo. E nós sabemos que o indígena, o princípio dele, a vida dele está dentro da floresta, está ali no meio dos animais. Então, esses dados que saíram dizendo que as reservas indígenas são os meios onde melhor estão alicerçadas essas árvores e os animais, no caso, a flora e a fauna. Você conhece alguma coisa sobre isso? Viu esses dados? Professor, falando de dados precisamente não, porque eu não pesquiso muito sobre dados, né? Eu sou uma pessoa que vive a luta real e acompanho também outros indígenas nos congressos, reuniões, palestras, conferências, rodas de conversa. Mas quando a gente vê esse dado monstruoso nas florestas, principalmente da Amazônia, no estado do Pará, Roraima, Rondônia, Acre, a gente sabe que é uma jogada do governo é querer evoluir no problema que ele causa. Acredito que índio é muito inteligente, é pacífico e sabe o valor tanto cultural, histórico, ancestral e espiritual que o meio ambiente tem para nós. Então, o índio não ia chegar acabando tudo assim, à torta e à direita, sem ter para nada. E aí a gente sabe que aquelas histórias dos garimpeiros, né, que chegou dentro da Amazônia com aqueles garimpos ilegais, exceto sim que tem um ou dois indígenas que às vezes vai pela cabeça daquele não indígena, porque aquele não indígena já é uma ideia dele, já é uma estratégia dele querer que índio brigue contra índio, que é para eles avançar um passo a mais. Mas isso é uma raridade, isso é um caso muito isolado. Então eles usam dessas queimadas para avançar a questão do território indígena, eles usam de maquinários, eles usam de ameaças, eles assassinam, que é para os outros índios temer e eles terem acesso a entrar mais livre dentro das aldeias, e aí, por fim, querem jogar a culpa no indígena. E não é desde agora que é assim. Então, desde 1500 que vem essa estratégia dos governantes não indígenas. Então, assim, eu acredito que até muita falta de conhecimento, né, da pessoa acreditar que o indígena seria capaz de
botar fogo na sua casa. Porque aqueles índios que vivem mais na floresta, a floresta é sua casa. Então é da madeira da floresta que ele faz suas ocas, é das palhas das palmeiras que ele faz suas cobertas, é dos frutos que ele sobrevive, é das caças dos animais que ali vivem, naquele ambiente que eles sobrevivem. Então, isso é um jogo estratégico do governo. E as pessoas têm que ficar muito atentas a isso. Professor Claudio Neto, boa tarde. Tudo bem? Antes de qualquer coisa, pessoal, tem alguns alunos aqui preocupados com a aula de... Claudio Neto, abre seu microfone. Eita mesmo. Boa tarde, eu quero participar. Eu estou desde o início, estou achando assim maravilhoso, gostei demais dos dois palestrantes e eu fiquei com uma curiosidade assim, imensa para perguntar ao pajé Isaías como é que ele explica exatamente o que é pai juremeiro. Fiquei muito curiosa. Gostaria de receber uma explicação sobre isso. Isaías, obrigada. Só um minutinho, que eu estou aqui no quintal da minha casa e eu vou ter que entrar porque meu celular está a 5%. Então eu vou colocar ele para carregar a bateria, vou mudar aqui um pouco o cenário, mas aí eu vou responder a sua pergunta. Ok. A questão de um pai juremeiro, porque como o professor Luciano aí bem explicou, né, foi muito sucinto na sua explicação, ser um pai juremeiro, além de pajé e pai juremeiro. Pai juremeiro é um sacerdote, né, seja ele indígena ou não, que cultua a religião da Jurema e que tem uma casa ou lugar de atendimento, né, de fazer consultas, atender e cuidar da saúde mental, material e espiritual das pessoas ou daqueles envolvidos ali naquele ambiente. Então, é por isso que é conhecido como pai juremeiro. Porque como no candomblé, que é uma religião africana, né, que hoje também cultuada pelos brasileiros, tem o babalorixá, que se chama o pai de santo, que é o zelador do santo. Então, o juremeiro, a jurema, como vem, uma jurema é uma espiritualidade, uma religiosidade própria, né, dos indígenas, principalmente paraibano, porque o seu berço está na cidade chamada Alhandra, conhecido como o berço mundial da Jurema e do Catimbó. Então, ela vem dos índios. Então, quando os negros aqui chegaram, eles acharam bonita, forte a ciência e a religiosidade da Jurema, do indígena, e tem algumas adaptações. Claudinete, desliga o seu microfone, por favor, para ver se melhora. Desligo. Ok. Sim, Isaías, continua. Pronto, Tavares, diga se quer dizer alguma coisa. Pronto. Então, quando os negros aqui chegaram, que encontraram a Jurema do índio, essa ciência, essa planta de poder de cura, essa essência que virou uma índia, que virou entidade, que virou uma espiritualidade, a própria religião. Então, teve algumas adaptações, né? Os negros se apropriaram da Jurema e teve algumas adaptações de outras entidades, não dentro da Jurema. Então, essa Jurema, hoje é uma religião, né, formada através do sincretismo de várias outras crenças. Né, tanto da Umbanda, do Catimbó, né, como também da cultura indígena. Eu não sei se eu expliquei a altura que você queria entender, mas mais para frente, se quiser fazer mais alguma pergunta e eu possa complementar, eu estou aqui. Respondido, Claudinete. Ok, legal, obrigada. Abraços. Bom, temos aqui, antes de qualquer coisa, eu queria ver se o professor Daniel conseguiu conversar com a professora de inglês. Professor Daniel, queria que o senhor desse uma checada com a professora, acho que tem uma hora dela. Tudo ok, professor. Conversou com ela, tudo ok? Tudo ok. Podemos prosseguir? Pode prosseguir. Continuar a palestra tá bom demais. Tem mais aqui perguntas. Tem aqui, Daiane Barbosa. Quais os benefícios sociais e previdenciários
que os indígenas têm direito. Quais são esses benefícios que eles têm direito? Isaías. Os benefícios, né, que os indígenas têm direito são praticamente todos os benefícios que a sociedade em geral, né, tem esse direito. Se o indígena ele é agricultor, então ele passa pelo processo de trabalho braçal muito tempo, e aí chega a sua idade de cansaço, enfado, e não suportar mais trabalhar na agricultura braçal, então ele vai ser aposentado, ou nem uma aposentadoria, chama-se, não sei, alguma coisa sobre invalidez, que agora eu esqueci no momento, desculpa, né? Então é como se ele fosse encostado ali, como se fosse uma pessoa que não servisse mais e vai ganhar aquele benefício chorado ali, que mal dá para ele se alimentar, imagina para comprar alguma coisa que precisa se cuidar. E tem também o salário maternidade, que é um direito da mãe indígena, né? Tem um bebê, se ela é uma pessoa que trabalha como artesã, se ela é uma pessoa que trabalha na agricultura, se ela é uma pessoa que trabalha em casa de família, então ela, quando ela tem a criança, ela tem o direito a um benefício que se chama salário. Eu tenho que ver com o Isaías, porque o E espaço esse que você benefício. dá, Isaías, não está bom, não. O som aqui não está chegando com qualidade. O espaço é onde você se encontra, me parece Então, que está faltando o tempo todo. É porque o celular está descarregando, tá? 5%. Aí eu tive que colocar ele para carregar, tive que sair lá da área onde eu estava. E aí, tá dando para ouvir, não? Isaías, fala mais perto do fone, bota mais perto Vai. do máximo. Eliabe, tá Valeu, perto. obrigado, gratidão. E aí, dá para ouvir? Dá, agora dá. Ouvir ou ainda tá Dá. ruim? Vai dar. Vou para ouvir. Gratidão. Então, assim, pronto. Os benefícios, né, que nós temos são praticamente o mesmo da sociedade não indígena. A questão da aposentadoria por tempo de serviço, como a questão do índio agricultor, né? Ele trabalha e tem um tempo que ele não aguenta mais, a sua idade chega, ele vai se aposentar. A questão tem um salário maternidade, que é um direito da mãe, né? Tanto tem indígena como não indígena, a mãe do campo também, não sei se na cidade também tem esse direito do salário maternidade, que é a mãe que trabalha na agricultura, trabalha em casa de família, ela tem esse direito a um salário maternidade quando ela tem a criança, né? Então, e algumas especificidades pelo nosso modo de viver, onde nós moramos, pelas nossas dificuldades, e pelo que tudo que a gente já passou e passamos, a gente tem hoje a Secretaria Especial de Saúde Indígena, né, que é a CESAI, né, que é uma saúde que atende especificamente o povo indígena, né, do Brasil. Temos a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, e o governo hoje está tirando toda a autonomia e está indicando pessoas políticas para ficar na FUNAI, que é justamente um jeito de manobrar mais fácil a luta indígena e enfraquecer a nossa causa. Então, os benefícios são esses, não são tantos não. Deu para entender direitinho, Tavares? Deu para ouvir agora ou já está... Não, nós ouvimos assim, tem umas fragmentações, tem uns cortes de quando em vez, mas no geral dá para a gente... Tem aqui 3 pessoas aqui se colocam, que é Eliabe, Marie Cavalcante, Derek e Beatriz Andrade, além de Ana Paula. Eles trabalham essa ideia da questão da tecnologia. A tecnologia, né, a compreensão deles que eles fazem perguntas mais ou menos parecidas, mas é o seguinte, a tecnologia que hoje nós temos acesso, sobretudo não indígena, essa tecnologia ajuda ou atrapalha vocês? É mais ou menos isso que eles perguntam. Pronto, então vamos lá, vamos tentar, né? Tá dando para ouvir, Eliabe? Você tá ouvindo e demais aí? Tá dando para ouvir? Tá, agora tá bom. Tá então, sim. que bom. Tá, beleza. Então, sim, olha, sem sombra de dúvida, né?
a gente começa a ver um exemplo como hoje estamos aqui conectados na internet, na tecnologia, essa tecnologia virtual, porque no meio da pandemia nós estamos tão distantes e tão próximos. E aí, a tecnologia, ela é ruim quando ela vem de uma forma negativa, agredindo o direito do ser humano. Não, agora eu não vou falar de um modo só indígena, mas de um modo geral. Quando a gente usa a internet para fazer fake news, para denigrir a imagem de outras pessoas, de outros povos, de nações, ela não é boa. Mas quando a gente usa esse fim de conhecimento, de estudo, de intercâmbio cultural, histórico e educacional, ele nos ajuda, tem nos ajudado bastante, sim. Inclusive, eu participei até certo tempo de um projeto chamado Índios Online, onde os índios, através dos celulares, através da rede virtual, a gente estava acompanhando as necessidades de outros povos, principalmente os povos do Nordeste, onde várias etnias do Nordeste, de Pernambuco, também Ceará, também Fortaleza, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, a gente tinha esse acesso via celular, via internet, por ser a forma mais fácil da gente se conectar e fazer esse intercâmbio, de conhecer a luta, as experiências e a dor dos outros parentes. Então, com certeza, a tecnologia tem nos ajudado muito, sim. Tavares? Sim, Luciano. Pois não, Bem professor. rapidinho. Eu queria dizer também uma coisinha sobre isso, né? Teve um aluno aí que disse assim, acho que foi Mari, né? Tem Mari ela disse que queria ver lá como era, né? Então, assim, eu sugiro que quando passar a pandemia, né, vocês organizem na escola uma aula de campo. Assim, é impagável. Não vai ter tecnologia que mostre como são as aldeias indígenas, os terreiros. Então, quando passar a pandemia, eu sugeriria que vocês fossem lá na Baía da Traição, né, conhecer como né, ver. A aula de campo é fundamental nesse aspecto, né? Outra coisinha rapidinho que eu queria dizer é porque, às vezes, a gente tem que ter cuidado, gente. Qual é o cuidado que tem que ter? É com alguns conceitos, alguns termos que a gente usa. Por exemplo, às vezes a gente diz assim, os índios agora se modernizaram, os índios agora são civilizados. A gente tem que ter cuidado, não é bom usar esses termos. Sabe por quê? Porque parece que antes eles eram selvagens, primitivos, né? Então não há modernização nesse sentido. Senão a gente vai pensar o seguinte, ora, os índios eram primitivos, eram bárbaros, eram selvagens, agora estão se modernizando. Então não são termos bons. Na verdade é o seguinte, o que a gente, historiadores, pode dizer para vocês é que as culturas, elas se misturam, né? Mas, por exemplo, a tecnologia que vocês estão falando aí, se a gente pensar, a tecnologia ela é uma coisa recente. Essa que nós chamamos de rádio é dos anos 1920, televisão é de 1950, computador é dos anos 70, mas só vem chegar com mais força agora, internet é uma coisa bem atual, e todo mundo está se integrando a isso aí, né? Então, não só são os índios, não. Porque às vezes a gente tem uma imagem congelada no tempo, estranha. Eu lembro que quando eu levei os potiguara para Sumé, a gente entrou com eles no Banco do Brasil para eles sacarem dinheiro, porque alguns eram funcionários públicos, professores, iam sacar o salário, né? E o pessoal ficava assim, com um olhar tão estranho, poxa, índio com cartão, botando no caixa eletrônico, entrando no banco, né? Essa coisa toda. Sim, porque a história não congela, ela muda, ela é dinâmica, certo? Agora, o que eu percebo, que eu admiro muito, é que, por exemplo, os povos indígenas, os povos de terreiro, eles usam, por exemplo, o iPhone, usa o rádio, tem rádio comunitária em algumas aldeias, agora usam de forma interessante, política, ou seja, para defender sua cultura, seus interesses políticos, seu território, né? Então eles fazem um bom uso da cultura e da tecnologia, né? Isso é que eu acho fundamental. Usar a internet, por exemplo, para defender, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quando está acontecendo policiais federais derrubando aldeias indígenas lá no centro-oeste da Amazônia, vocês podem ver no YouTube que está lá, gravado ao vivo, quer dizer, as próprias lideranças indígenas pegam um telefone como esse aqui que a gente está com ele na mão e filma na hora
para denunciar. E aí o mundo todo fica sabendo, não é só o Brasil, não, que a internet é instantânea. Então, isso é um bom uso da tecnologia. Você filma ali a Polícia Federal entrando, matando, derrubando as aldeias todas, né? Então, esse é o bom uso da tecnologia que eu acho que eles fazem. Sim, bem rapidinho, porque agora saiu agora. Isso interessa a todos nós. A Câmara dos Deputados acaba de aprovar a educação como um serviço essencial, no sentido de termos a volta presencial das aulas. Isso é preocupante. Nós estamos aqui para uma turma de ensino fundamental e médio. Nós temos que defender vacina para todos, para poder voltar com segurança, porque são mais de 370 mil mortes no Brasil. E o pior, gente, eu queria lamentar, o líder do governo Bolsonaro, deputado Ricardo Barros, diz que só os professores não querem trabalhar na pandemia. Então, eu queria recriminar essa fala, porque nós, professores, eu, Isaías, Tavares, Claudinete e tantos outros, temos trabalhado tanto nessa pandemia, inclusive de forma remota, para atender vocês. Então, chega a ser criminosa uma frase de um deputado como esse, dizer que só os professores não querem trabalhar durante a pandemia. Tá? Eu queria aproveitar a aula também para fazer essa manifestação de repúdio. Muito justa, professor, muito justa. E eu queria colocar, professor Isaías, segura um pouquinho, eu quero colocar o seguinte. Eu trabalhar aqui em uma escola, aqui, a Escola Irmã Stephanie, que esse ano a Secretaria de Educação não abriu inscrições para o turno noturno, e aí eu me integrei de vez agora à família aí do senador Humberto Lucena, da escola estadual. Mas quando nós estávamos aqui na escola, era comum nós levarmos nossos alunos sempre para ou o Quilombo, no 20 de novembro, ou as aldeias, inclusive eu tive na aldeia Tabajara, por mais de uma vez, levando os meus alunos. E, com certeza, é intento nosso levar também os alunos da escola Senador Humberto Lucena, pegar um grupo aí bom, um ônibus de gente, e levar lá para a aldeia dos Potiguaras, onde eu já estive por várias vezes, inclusive já dormi na casa do meu querido pajé Isaías, meu amigo de coração, e dizer a vocês que é encantador poder ter a certeza que ele consegue comer, beber, vestir e ainda vender parte daquilo que lucra sem derrubar um pé de árvore. Ou seja, consociado, isso é uma coisa fantástica. Com certeza, aí eu chego lá assim que eu tomar a segunda vacina. Pode ter certeza disso, que eu chego na sua casa. Isaías, você ia fazer algumas colocações, por favor, esteja à vontade. E só complementando o que o professor Luciano falou aí, professor, aí a nossa equipe de estudantes que estão nos acompanhando hoje nessa live, já vê que o que a gente fala aqui são coisas sucintas, coisas sérias, não são mentiras. Porque já a estratégia de governo de querer não só exterminar os povos indígenas, como a sociedade brasileira em si. Porque uma vez que estamos numa pandemia, que tem matado tanta gente, tanta humanidade no mundo inteiro, né? E o Brasil também está aí com um dos países mais avançados de morte, e quer colocar as escolas para funcionários, estudantes e professores, sem nem sequer ter tomado a vacina, ele está pedindo que essas pessoas se suicidem ou está assassinando essas pessoas. Então, é muito importante que tenha esse cuidado, né, dos pais, dos estudantes, e começar a saber o direito da autonomia e da maioria. Né? Fazer uma assembleia, saber se os estudantes concordam com isso, se os professores estão preparados para isso, para enfrentar esse perigo, esse medo, juntamente com a escola, com os estudantes, com a comunidade, para não fazer uma coisa de qualquer jeito, ou sei que a gente está muito tempo em casa, isso é estressante, isso é cansativo, tem trazido até alguns traumas psicológicos para algumas pessoas que se sentem muito presas, mas não, eu acredito que não é momento. Não é momento, porque nem todo mundo, né, uma minoria tem tomado essa vacina, e a juventude está aí, o mais perigo, que está mais exposta aí, ainda não teve esse direito de tomar vacina, e os profissionais de educação. Então, é um caso a se refletir, os nossos estudantes ficar atentos a isso aí. Eu acho que eu vi algumas perguntas aí, Tavares, acho que relacionado a pajé, relacionado a alguma coisa, se você puder refazer para mim aí, já respondendo, viu? Porque o debate está bom e já está chegando a hora, já está chegando quase lá. Muito bem. Eu vou ler aqui as perguntas, são duas perguntas aqui, uma de Derek e outra de Hugo. Eu vou fazer a leitura, vocês vão se colocar, tanto o Isaías quanto o professor Luciano, e em seguida já entra para as
as considerações finais, tá certo assim? Pode ser? Então, vamos lá. Lucas, ele coloca o seguinte: fui procurar o significado de pajé, índio, que numa ritualização tem autoridade para invocar e controlar os espíritos, possuindo com isso poderes curativos. Amazônia, no caso lá é curandeiro, aquele que pode curar ou benzer. Aí o Gabriel coloca o seguinte: um professor uma vez me disse que quando os portugueses chegaram ao Brasil, os índios foram muito receptivos com os portugueses. Se eles tivessem sido mais ariscos, algo mudaria na história dos povos indígenas? Isaías, em seguida, Luciano se coloca. Primeira colocação aí do nosso jovem, né? Falando sobre a questão de pajé, o significado de pajé. Sim, um contexto, mas a palavra pajé, o significado de pajé, a atitude do pajé vai muito mais além do que apenas controlar ou chamar um espírito, né? O pajé é o líder espiritual religioso de um povo, é o conselheiro de um povo, é o rezador, é aquela pessoa que reúne, conta as histórias dos seus antepassados, que passa a cultura de geração para geração, é um mestre dentro da área indígena. Se tem uma criança muito gripado, é nós pajé que temos que levantar cedo, ainda com orvalho nas folhas, e na ciência da natureza e dos nossos antepassados, colher aquelas ervas, aquelas cascas, aquelas raízes, trazer, colocar o fogo, fazer o lambedor e levar para as crianças, para os moradores da aldeia, para que comece aquele tratamento. Se tem uma criança doente, com mal olhado, ou a medicina ocidental não dá jeito, aí o pajé vai colocar a mão naquela criança, vai fazer o benzimento, vai fazer todo o processo ritualístico de fé e de força, né, para que aquela criança também fique curada. Então, o pajé é essa figura, né? É uma figura sacerdotal, uma figura que representa o conselheiro, né, de um povo, de uma localidade, ou tanto de um povo como si. Como eu, como um dos mais dos novos pajés do Brasil, uma aldeia no Brasil, tenho uma responsabilidade imensa de não representar só minha aldeia, Lagoa do Mato, ou não só meu município de Traição, mas representar 33 aldeias, né, aproximadamente 22 mil, Potiguara. Então veja que a responsabilidade é muito grande. E eu só queria que Tavares repetisse aí, por favor, a segunda pergunta aí, por favor. Diga aí, Tavares. Um professor. Beleza. Um professor uma vez me disse que quando chegaram os portugueses ao Brasil, os índios foram muito receptivos com os portugueses. Se eles tivessem sido mais ariscos, algo mudaria na história dos povos indígenas? Aí daí eu faço as minhas palavras, a palavra do mestre aí, que eu sou luciano, né? É difícil falar daquilo que não aconteceu. Mas eu vou falar do meu ponto de vista, do que eu acredito. Eu acredito que não mudaria nada, ou pioraria para os povos indígenas. Porque se a gente foi receptivo, se nossos povos receberam bem, a fim de saber o que era que ele queria a priori, para não tomar nenhuma atitude drástica antes de saber o que eles queriam, então a gente seria os culpados, como sempre estamos no livro como culpados. Né? Que o índio foi traidor, que traiu aliança com os portugueses, e que o índio matou, e que o índio fez e aconteceu. Que o índio é preguiçoso, que o índio é ladrão. Então eu acredito que nosso povo, ele foi muito inteligente. Ele primeiro recebeu para saber o que era que eles queriam, era uma coisa nova, era uma coisa que ele não tinha conhecimento, uma nação, um povo que ele não tinha conhecimento, e eles receberam para saber o que era que ia acontecer. Então eu acredito que seria pior, né? Tanto no massacre, porque se ele o nosso povo tivesse recebido ele as flechadas, já matando, já fazendo e acontecendo, ele também não ia vir tão bonzinho como não vieram, né? E foi bem recebido. E botou nossos índios na frente de bala de canhões. E acabou com o nosso povo. Imagine se a gente tivesse sido ignorante e recebido eles com mais dureza. Então, eu acredito que teria sido pior para a formação da história e para nós indígenas também. Professor Luciano Queiroz.
Quer que eu repita as Não, perguntas? não, dá para ver. Eu vou tocar só nessa última. Acho que a Isaías fez bem em todas as duas, aí por conta do tempo também. Eu acho que não procede o que o professor disse a você. Eu acho que a história dos povos indígenas do Brasil é uma história de luta e resistência. Os primeiros 30 anos ali, 1500 a 1530, ainda não era colonização, a gente tem que saber disso, né? Foi só, os portugueses não ocuparam o Brasil, eles só vinham buscar o pau-brasil e voltavam. E aí teve o trabalho indígena chamado escambo. Mas quando a colonização começou, foi com cana-de-açúcar. Quando os portugueses vieram para cá e se instalaram, inclusive aqui na Paraíba, foi com engenhos, com cana-de-açúcar. E aí eles quiseram o quê? Tomar as terras dos índios e escravizá-los. E os índios resistiram. A história dos potiguaras na Paraíba é essa. É uma história de resistência. E deixar claro que nós, historiadores, trabalhamos com documentos históricos. A gente não pode escrever o livro do jeito que a gente pensa, acha ou queria. A gente tem que provar. E a gente prova a partir de documentos. E os documentos históricos mostram que houve muita resistência indígena à colonização. Eles não entregaram de mão beijada seu território, onde eles viviam aqui há milhares e milhares de anos, onde vivia, sobrevivia e cultuava, né? Então é uma história de resistência. Agora, alguns grupos indígenas tiveram que se aliar ou aos portugueses ou aos padres, porque, na verdade, eles foram derrotados. A superioridade militar, né? Os portugueses trouxeram para cá arma de fogo. A superioridade militar, né, venceu. O projeto vencedor foi o projeto do colonizador português católico. Então, alguns grupos indígenas, na verdade, tiveram que se submeter, que significa que, na medida em que foram derrotados, tiveram que ser aldeados, sob o controle ou do governo português ou das ordens religiosas da igreja. Agora, isso não procede à história de meio que desenhar uma história harmoniosa. Isso é um mito. Esse é um mito que a gente precisa combater, o mito da democracia racial. Isso é mito. Essa história de que no Brasil colonial as três raças eram amistosas, harmoniosas. Não. O branco português colonizador era o dono da terra, dono do engenho e dono dos escravos, porque os escravos eram também mercadoria. Então, não vamos desenhar essa história harmoniosa, harmonia entre as três raças, o mito da democracia racial, como se o Brasil colonial fosse um palco feliz. Não era. Era o Brasil da escravatura e da exploração de uma minoria branca, portuguesa, sobre as duas outras grandes grupos étnicos, que são os africanos e os povos indígenas. Eu acho que eu vou aproveitar já para me despedir, não é isso? Agradecer o convite a Tavares, não é a primeira vez que a gente faz essa parceria, espero que a gente vença essa pandemia logo, que a gente possa fazer muito trabalho presencial, agradecer à professora Claudinete, né, e o professor Daniel, da escola Humberto Lucena, que participaram, agradecer aos alunos do segundo ano, os estudantes, o debate, as perguntas, né, torço muito por vocês, que vocês façam o Enem, que vocês venham para a universidade pública, nós temos universidade de qualidade aqui na Paraíba, aqui em Campina Grande nós temos duas, e por fim agradecer e dizer que sempre ouvi professores indígenas e pessoas com uma cultura e uma inteligência como Isaías é fundamental, é maravilhoso. Dizer, Isaías, que tem os povos indígenas desse país, inclusive os potiguaras e os tabajaras da Paraíba, tem todo o meu apoio, tem toda a minha solidariedade, enquanto um professor branco da universidade, tem todo o meu apoio, respeito e solidariedade pela cultura, pela causa de vocês, e de fato eu acho que nós precisamos dizer cada vez mais, gritar, basta de genocídio com os povos indígenas, basta de racismo e basta de preconceito. Um abração para todo mundo. Isaías, você com as palavras finais aí. Então, eu agradeço, professor Luciano, é recíproco da minha parte também. Tudo que o senhor falou aí, gratidão pelo seu respeito, pelo esse carinho, pela sua dedicação com o nosso povo indígena, com a nossa sociedade, uma pessoa muito importante no meio social,
os alunos, os estudantes devem pesquisar mais, o senhor deve mais ouvir os seus relatos, com certeza vai ajudar a formar uma sociedade mais democrática, mais aberta. Quero agradecer a Tavares pelo convite mais uma vez, Tavares, dizer que para mim é sempre uma honra poder estar do seu lado, estar debatendo, estar nessa roda de conversa sempre. Agradecer a todos os profissionais da Escola Humberto Lucena, agradecer a todos os estudantes, em especial os estudantes, que são essa juventude que está fazendo uma nova formação de vida, pegando tempos tão difíceis, tentando se adaptar à tecnologia, para que não se deixe atrasar seus estudos, suas formações. E um conselho, um recado que eu deixo aqui para todos os estudantes, para essa juventude, é que estudem, se formem, pesquisem, sejam pessoas de mente aberta, pessoas que respeitem o direito dos outros e pessoas que também briguem pelos seus direitos. Porque quando eu brigo pelo meu direito, eu brigo pelo seu direito. Então vamos brigar pelo direito da sociedade, pelo direito de um povo que sofre, de um povo que luta e de um povo que quer dias melhores para conquistar coisas melhores, saúde melhor, educação melhor, a democracia, o respeito e a irmandade entre todos. Então, a todos, o meu obrigado e fique na paz de Deus chupando os encantados de luz e de todos os meus antepassados. Gratidão. Bom, eu quero agradecer de pronto, todos os dois, tanto Isaías quanto o professor Luciano Queiroz, de pronto aceitaram o nosso convite. Eu chamei em nome da escola Humberto Lucena, e desde já, em nome de todos os professores, em nome da direção, em nome da comunidade escolar que circunda essa escola, agradecer a vida dos senhores. Quero agradecer a Daniel aí pelo apoio que tem dado aí, né? Não só como diretor, mas também agora, nesse momento, gravando para nós, porque eu quero dizer a vocês da minha ignorância. Ignorância não é uma coisa ruim, ruim é estupidez. A minha ignorância de não dominar a tecnologia, de fato, não sabia gravar, mas já disse a Daniel que eu quero aprender a gravar. Agradecer aos nossos alunos e às nossas alunas que estão aqui, dando um show aqui ao lado aqui, dizendo que gostaram muito desse evento, e dizer a vocês que no mês de maio nós vamos trazer para cá, com certeza, para a discussão sobre a questão negra nesse país, desfazer aquilo que os livros de história colocam. Eu já estou articulando com o pessoal ligado ao Quilombo dos Palmares, para a gente trazer para cá uma discussão nesse sentido. Agradecer à professora de inglês, que por mais de uma vez já cedeu espaço para que a gente possa fazer esses eventos, e sempre que qualquer professor precisar e precisar do meu horário, certamente estará estendido para que a gente possa fazer dessa escola um espaço de extensão. Eu queria encerrar aqui lendo um poema que fiz no dia 18 de março desse ano, que tem como título Potiguaras e Tabajaras Presentes. A história do índio brasileiro, como está registrada na história, desrespeita o nativo e a memória, porque nega a verdade por inteiro. Se os anais não citarem invasão, agendado para 1500, e o povo esquecer esses momentos, a história fica aquém da invenção. O nativo defende o seu espaço. Mais de um centro de pesquisa mostra na fauna, flora e na cultura um laço. As aldeias das reservas indígenas, os centros usam dados como amostra, que justifica ser nações dignas. Então, esse foi o poema que eu fiz para esse ano de 2021. Geralmente, todos os anos eu tenho esse cuidado de fazer, embora não seja poeta, mas a gente vai ali engendrando uma palavra e outra e termina fazendo um soneto. E a vocês, uma boa tarde. Professor Luciano Queiroz, muita luz. Eu sei que a caminhada é uma caminhada que não está só na sala de aula, mas está também na rua, sei do seu trabalho lá na rua, e eu também quero me incorporar logo, logo, me reincorporar, porque eu sempre fui um camarada de movimento de rua. Meu amigo Isaías, muito grato. Dizer aqui a vocês que eu estive junto com os Tabajaras da última vez, conversando com o Juscelino, e ele me dizendo que estava também terminando o curso de antropologia na Universidade Federal da Paraíba, Campus 4, que fica lá naquela região ali de vocês, ali na cidade de Mamanguape, não é isso? Ali é Rio Tinto ou é Mamanguape? Mamanguape, né? Então, vocês vejam que nós temos vários alunos que saem das aldeias e estão na universidade. Por isso que os alunos da nossa escola, Humberto Lucena, certamente para onde vão estar disputando as vagas. Obrigado, boa tarde a todos. Valeu, gente. Abração para todo mundo. Tchau para todo mundo aí.
Valeu, professor. Valeu. Tranquilo, valeu a vocês. Obrigado pela presença. Tchau, Tchau, minha querida. professor. Um abraço, boa tarde e bom final de semana, né? Daniel. Pro senhor Valeu a também. pena, Daniel, a atividade? Muito bom, professor. Muito boa participação. Eu acompanhei todo o evento. Rapaz, acho que nem presencial eu vi uma participação tão boa dos nossos estudantes, né, nos comentários. Achei bem interessante o evento. Quero parabenizar a professora Claudinete, Ana Paula, né, que esteve presente, participando, bem participativos, né, aí no evento. E eu pretendo, professor, a noite vai ser o mesmo, os dois, né? Não. À noite a gente muda. À noite vai ser Isaías e Luciano Mendonça, professor do Departamento de História, doutor nessa área de discussões também. Certo. Eu estou pretendendo estou tentando ver se eu faço, deixo só o senhor e os dois, ou se algum professor entrar no debate e jogar a transmissão para o YouTube, porque no YouTube cabe mais gente. Ótimo. Eu estou articulando, ver se é possível. Certo? Maravilha, fico grato, muito grato. Eu acho que o importante é isso, a escola tem que dar o seu passo. E o passo principal, o passo da ciência, a partir do conhecimento, né, professora Claudinete? Bem, muito bem, João. Parabéns pelo poema, viu? É poeta, sim. Abraços, viu? Tchau. João, olá, deixa eu falar só um pouquinho, quero pedir desculpas, porque eu tentei entrar pelo PC, mas aí saí, depois tentei entrar novamente, não consegui. Então, me desculpa, acabei lançando o link da aula, viu? Então, peço mil desculpas pelos transtornos aí que eu causei. Mas o pouco que eu acompanhei, eu vi que os alunos participaram bem, viu? Nem se preocupar. Quando precisar da aula, eu acho que o papel da escola é esse. A aula ela tem uma certa divisão cronológica, enquanto nós estamos numa aula comum. Quando você precisar de fazer uma apresentação, você baixa me dizer, vai ser tal dia que a gente já tem de imediato que abrir. Para mim, o papel da escola de Paulo Freire tem que ser nessa perspectiva. Senão ela passa a ser a escola do outro. A iniciativa, parabéns, viu? Muito obrigado, Nick. Obrigada. Obrigado, Paula. Tchau a vocês. Tchau. Abraços. Tchau.